Fala pessoal, beleza? Vitor Reis aqui, estou passando para falar com você, compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração e sem enrolação. E aí, o que a gente vai falar? Eu quero falar sobre senso comum. Você sabe o que é senso comum? Senso comum é uma definição dada para pessoas que aprendem aquilo que é produzido por todo o ambiente, né? O senso comum é aquilo que a gente não estuda, mas acaba aprendendo por causa de todos. Então, é aquilo que é gerado em nós a partir de um pouco de influência de todo mundo. E é muito comum a gente ver isso na igreja, né? Pessoas que são formadas, né? Têm convicções, ideias, pensamentos a partir do senso comum. Ou seja, nunca estudaram sobre o assunto, mas têm uma opinião formada sobre isso, e isso é muito comum. E hoje eu queria falar exatamente sobre o senso comum. E aí, o problema do senso comum, né, um dos problemas do senso comum é nós acabarmos abraçando diversas ideias, julgamentos, opiniões e até práticas, né, que são totalmente contrário à Bíblia ou não é exatamente o que a Bíblia está querendo dizer, ou viver à margem, né? Isso é um problema, por quê? Porque, assim, a Bíblia, apesar dela tratar de diversos assuntos, né, e diversas maneiras e práticas, é preciso ter uma clareza bíblica. Então, é possível você ler um texto e achar que você está lendo aquilo ali, e achar que você está entendendo aquilo ali, e aquilo ali você pode estar interpretando aquilo ali de maneira errada. E o senso comum, ela interpreta muitas das vezes a Bíblia de maneira errada. Quem nunca ouviu dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque está escrito na Bíblia, que nós vamos comer o melhor dessa terra, e tantos outros jargões que a Bíblia diz. E de fato, é possível sim você a partir do senso comum, sem um estudo aprofundado, obter informações que a Bíblia não está querendo dizer. Então, isso é importante a gente entender, né, que o senso comum vai produzir isso, né, da gente conhecer de tudo e não conhecer de fato o que é para ser conhecido. Um outro problema também do senso comum é que a característica de tudo ser bom, filtrar o que é bom, né? E você querer buscar aquilo que faz sentido é simplesmente deixar de ser intencional. Se tudo serve, qualquer coisa serve, então tudo é bênção. E a Bíblia vai mostrar que as coisas não são bem assim. Isso rouba a intencionalidade. E se rouba a intencionalidade, você pode abraçar qualquer teoria, qualquer doutrina, achando que está fazendo a vontade de Deus. Você pode fazer qualquer coisa achando que está fazendo a vontade de Deus, sendo que a Bíblia é muito clara naquilo que a gente precisa fazer, da nossa responsabilidade como cristão. Além disso, nos rouba o zelo, porque se qualquer coisa serve, a gente perde o zelo, a gente perde a paixão, a gente perde o desejo de fazer, porque fica tudo solto. É como uma garrafa lançada ao mar. Sabe, o senso comum é, tá bom, vamos embora, nós estamos indo. Não, e nós precisamos ser bem intencionais, nós precisamos ter zelo, paixão por aquilo que a gente está fazendo a partir de um relacionamento com Cristo. E o senso comum vai fazer, muitas das vezes, as coisas rodar as nossas próprias necessidades. E eu queria também falar uma outra coisa, que é sair do senso comum. Sabe, quando você sai do senso comum, você se livra de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Você começa a entender de fato, né, como funciona, né, a cosmovisão bíblica, né, como funcionam os planos de Deus. Você entende realmente alguns assuntos, você pode instruir melhor as pessoas, né? E um outro fato, né, dentro dessa questão do senso comum é o seguinte: quando a gente vê, né, muito na igreja, é um misticismo, um sincretismo, né, tem muitos mitos, né, que isso acontece. E quando você sai do senso comum, esses mitos, esse sincretismo, né, dessas coisas que você tem que fazer, algumas coisas, tipo umas mandingas gospel, né, isso já não te afeta mais. Isso você já começa a olhar de algo assim, de algo bem claro, você tem clareza sobre as coisas.
Um outro ponto também que é importante a gente tratar sobre o senso comum é quando você sai do senso comum, você não precisa mais ficar trabalhando o tempo todo, elimina trabalhos desnecessários, né? Quantas vezes a gente teve uma ideia que quanto mais a gente faz para Deus, mais se agrada. Deus não se agrada de muitas coisas, Deus se agrada das coisas certas. Então, às vezes, a gente tem algumas interpretações que no senso comum você acaba abraçando tudo, fazendo tudo, né? E aí a gente, por exemplo, a gente vê uma coisa que é muito comum, essa ideia de batalha espiritual o tempo todo, batalha tal. Mas quando você sai do senso comum, você entende, cara, que você está com Cristo assentado nas regiões celestiais, que o Senhor vai te dar discernimento. Então, sair do senso comum nos livra desse monte de coisa. Então, o que, que é possível? Como nós vamos sair do senso comum? Estudando, procurando os irmãos maduros, procurando uma comunidade que vive em comunhão e tem uma boa teologia, tem uma boa confissão de fé, que vai nos impulsionar a estudar, né? E assim, onde as coisas são colocadas às claras, não só ficar citando a Bíblia ou fazendo aquilo, falando aquilo que faz sentido. Sair do senso comum muito, custa muito, mas vale a pena sair do senso comum. Então eu quero encorajar você a estudar, sabe, a pegar assuntos que você acha que sabe, mas estudar, procurar irmãos maduros, né, começar a pedir direção de Deus, falar, Deus, eu quero sair do senso comum, eu quero buscar o Senhor, eu quero te conhecer de verdade, eu quero entender diversos assuntos. Esses são alguns pontos que eu queria falar com você hoje, tá bom? É o primeiro meu vídeo do canal, mas em breve eu vou postar outros, melhorando a cada dia, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus e que você cresça em graça e em conhecimento. Um abraço.